Análise também nesse sentido e já da resposta do Geyer envolvendo, como recorrentemente ali, ataques ao ministro Alexandre de Moraes? Bom, eu acho que a questão a gente tem que lembrar algumas coisas. A primeira é esse problema de sempre, atenção, de sempre, das verbas de gabinete. Nós cansamos de ler e ouvir, por exemplo, notas fiscais falsas, quando se enche combustível em posto de gasolina, ou seja, se põe R$ 20 e se pega uma nota de 100. É sempre problemática essa verba de gabinete. E o que fez esse deputado? Se houve o desvio, malandramente criou uma OCIP, ou seja, se passa o dinheiro para a OCIP e a OCIP faz aí o que quiser e parece que o problema é exatamente esse, de falsificação de notas de recebimento, falsificação de documentos. O caso é, portanto, grave. Envolve esse deputado espalhafatoso. Mas tem sempre um mais para complicar. Eu vejo aí dois pontos que gostaria de ressaltar. Nós criticamos, e com os que criticaram com toda razão, quando o Sérgio Moro, atenção, o Sérgio Moro, quando ele era juiz, e de repente com parcialidade, ele abriu o quê? A conversa, a gravação envolvendo o Palocci. Isso há poucos dias da eleição. O que a gente está vendo agora? Eleição domingo, eleição acirrada em Goiânia. E o que a gente está vendo aí às vésperas de eleição? Nós estamos vendo medidas contra um deputado de Goiás e envolvido nessas eleições, inclusive com o Bolsonaro, pela notícia de ontem, dizendo que iria a Goiânia e numa trombada que ele dá com o atual governador Ronaldo Caiado. Quer dizer, a pergunta, será que não podia o Alexandre de Moraes deixar para depois da eleição essa medida? Evidentemente que sim, ele deveria e age como se fosse um Moro. E por outro lado, a gente tem que pensar também na operação em si, que é importantíssima. Faz tempo que deputados, ou melhor, maus deputados, usam essas verbas com camuflagens e fraudes. Uma outra coisa, doutor Walter, que eu queria aproveitar seu conhecimento técnico para elucidar, o Alexandre de Moraes esbarrou nesses gastos supostamente ilegais aí do deputado, num dos inquéritos que ele conduz no âmbito dos inquéritos que envolvem ali o bolsonarismo, em tentativa de golpe, difusão de notícias falsas. Ele esbarrou nessa informação e disso resultou a ordem para as batidas policiais realizadas nessa sexta-feira. Em casos assim, é correto que o ministro permaneça também, neste caso, como relator, ou ele deveria transferir essa atribuição para um outro ministro, abrir um procedimento à margem daquele que ele estava cuidando originalmente e submeter esse caso a um novo sorteio no Supremo? Se a gente pensar, Josias, em termos de correlação, existe uma correlação com o fato principal que o Moraes tem em mãos? A resposta é que isso seria aí um filhote de uma investigação principal. Há necessidade de saber se tem correlação, que tecnicamente a gente chama de conexão. Se existe a conexão, o Supremo já tem um entendimento que, em razão da conexão, permanece o relator. Então, dentro de contorcionismo jurídico, a gente pode dizer que por conexão, sim, mas conexão e mais continência são coisas muito abrangentes. E
há necessidade de se colocar em primeiro lugar, Josias, o princípio constitucional do juiz natural. Será que ele seria o juiz natural? Porque se não é o juiz natural, é um juiz de exceção, que a Constituição proíbe e os sistemas republicanos também. O que o Moraes está fazendo? Ele vai descobrindo os tais, aspas, filhotes e vai concentrando tudo em busca de um poder muito grande e, pior, o princípio do juiz natural fica sempre comprometido. Professor, eu queria até aproveitar, você já trouxe aqui, inclusive, a sua opinião de que o Moraes deveria, então, esperar por causa do contexto eleitoral, só para a gente trazer rapidamente a nota que a assessoria do deputado enviou para a gente, fazendo os mesmos questionamentos e destacando esse ponto que eu ia trazer aqui com você, justamente de que, abre aspas, uma operação da Polícia Federal a 2 dias da eleição municipal, determinada pelo Moraes, nos causa bastante estranheza, é o que traz essa nota da equipe do deputado, dizendo que sabem que até o presente momento é que se trata de um processo físico e sigiloso, onde nem mesmo os advogados têm acesso de imediato ao seu conteúdo, informando também que eles já estão providenciando habilitação nos autos, que poderá ser admitida somente por Alexandre de Moraes, sem prazo certo e determinado, e finalizando dizendo que entendem que as ações desse tipo não podem ser deflagradas no ápice do processo eleitoral, posto que os atos judiciários interferem diretamente na política local, o que coloca em xeque a seriedade das decisões. Para a gente tocando em frente aqui os nossos assuntos do dia, queria aproveitar tanto o doutor quanto as apurações do Aguirre Talento aqui com a gente para falar de todo o esquema de investigações em torno do STJ sobre a venda de sentenças. A gente tem uma série de destaques novos relacionados a isso. É a nossa manchete no momento, falando de mais um afastamento, no caso de uma servidora que foi suspeita de envolvimento